Eu fui convidado a contar a história da minha vocação. É uma história bem comprida. Começa lá no ano 1950, ano santo. Eu nasci numa família de camponeses. O meu pai é Enrico Brugnolaro. A minha mãe é Helena Carraro Imbrunholaro. Depois o irmão mais velho se chama Pietro. Depois vem o Giovanni. Eu sou o terceiro da família, o Bruno. Depois vem uma irmã, a Terezinha. Depois vem o Antônio e o Francesco. Francesco também tinha entrado no seminário, ficou 4 anos, depois voltou para casa, achou melhor assim não continuar o caminho da vocação missionária. E se tornou um grande pai, um grande esposo, uma pessoa correta dentro da própria família. E estudei, claro, lá na minha cidade de Villa del Conte, província de Padova, na Itália. E desde os 5, 6 anos, naquela época, a criança não era proibida de trabalhar como o dia de hoje, a gente trabalhava na roça. O pai organizava o trabalho para nós. Nós fomos assim, no começo 3 irmãos, até que meu pai foi para a guerra. Aí teve um espaço de 5 anos, quando voltou da guerra, ele foi para a Grécia, depois para a Alemanha, onde foi feito prisioneiro, e voltou. Quando voltou, aí nasceram mais 3. Então nós somos 6 irmãos, todos vivos até agora. E é claro que todos nós mantemos sempre uma grande união entre nós. E quando eu vou de férias, são 6 almoços diferentes, cada família. E é interessante como a amizade entre os irmãos assim permanece. Especialmente agora que a gente ficou um pouquinho mais velhinho, né? Eu dos 3 somos mais novo, e os outros já estão com 81, 83 anos. Todos nós sempre nos perguntamos: você lembra quando era criança? Você lembra quando você foi para o seminário? E eu era um pouco terrível quando criança, assim, porque, sabe, criança é criança, né? Sei que um dia o meu irmão chegou até a dizer: poxa vida, ainda bem que você vai para o seminário, porque ninguém mais te aguentava aqui em casa. Eu dei risada, porque realmente eu nunca fui assim de aprontar, mas às vezes podia até estar perturbando e o pessoal não estava gostando muito disso. Então, com 9 anos decidi ser padre, com 10 anos entrei no seminário, eu estudei no seminário de Treviso, depois no seminário de Monza e no seminário de Milão, onde me formei. Na Grugana eu passei um ano de espiritualidade, porque todos nós missionários fazemos um ano de espiritualidade também para nos prepararmos melhor. Quando eu estava na escola, veio um missionário, Padre Júlio chamava, e ele convidou toda a classe assim. Primeiro fez um discurso sobre as missões, e depois convidou quem quisesse ser missionário, se inscrevesse, e ele daria um cartão postal para todo mundo ter o endereço. E 5 colegas meus levantaram a mão, só que depois não foram. E eu, tímido como sempre, não levantei a mão. Mas chegando em casa, conversei com o papai e perguntei para ele se eu podia ser missionário. Eu nem sabia o que era realmente, mas tinha 9 anos. Meu pai disse: você quem sabe? Eu gostei muito da resposta dele, fiquei tão contente que mandei logo o cartão postal para o Padre Júlio. E não era como hoje, que no instante já se comunica. Naquela época a cartolina ia longe, depois voltava com mais tempo, e chegou. E fui admitido ao seminário com 10 anos, fiz o 5º ano do primário já no seminário, com 10 anos, em 1951. E aí fiz todo o percurso do seminário, um percurso de 12 anos, com mais um ano de espiritualidade de 13 anos. Em 1965 eu me tornei padre do PIME, Pontifício Instituto das Missões. E logo em seguida eu estava durante um almoço ainda de primeiras missas, veio um telegrama dizendo: parta para o Brasil. Naquela época não se perguntava se a pessoa queria ir ou não queria ir, para onde queria ir, nada. Era simplesmente um ir de pregar o Evangelho, pronto.
Então eu fui destinado ao Brasil e no dia 7 de outubro de 65 eu cheguei aqui no Brasil. Fiquei em São Paulo 4 anos, numa paróquia, e depois fui para o Paraná, em Sertanópolis, mais 4 anos. Depois de lá voltei para São Paulo, onde fiquei 12 anos, com uma paróquia nova. De São Paulo fui para o Mato Grosso do Sul, onde estou até agora, mas não na mesma cidade. A minha vida de missão foi muito assim, muito movimentada, porque especialmente quando a gente era mais novo, tinha mais força, mais energia, então havia aquela vontade. Agora, muitos jovens perguntam, mas você com 9 anos, o que você entendia de vocação? Eu só sei de uma coisa, que senti muita alegria de poder ser sacerdote. Não sabia ainda exatamente o que era. A única imagem de sacerdote que eu tinha na minha frente era justamente aquela dos padres da cidade e nada mais. Mas uma coisa eu entendi, que ser sacerdote, mas isso aqui entendi com o tempo, claro, significa primeiro conhecer Jesus Cristo, porque não é só ser ordenado padre, ser mandado para as missões, não. A primeira coisa mais importante é a missão interna, dentro de nós. O conhecer Cristo e, sobretudo, se tornar amigo, porque se depois vou anunciá-lo e não tenho muito entusiasmo, muita alegria, também não serve para nada. Então, sempre que eu pude manifestar na minha vida foi essa alegria profunda de estar anunciando alguém que realmente faz parte da minha vida. E hoje eu diria assim também para os jovens, que perguntei uma vez para um jovem, você quer ser padre? Eu não sei, eu vou pensar ainda. A indecisão que existe hoje entre os jovens é muito grande. Inclusive, não é só para o sacerdócio, também para casar, não sabe se vai casar com uma ou vai casar com outra. Falta muito essa decisão. Mas, sobretudo, o que está faltando é que acha que padre é uma profissão como as outras, enquanto não. Ser padre significa eu conheço Cristo, eu amo Cristo, eu vou anunciar Cristo. É aí que se torna realmente um sacerdote. Se falta isso daí, então fica um padre de segunda categoria que o povo percebe que não está satisfeito com ele mesmo. Bom, muita coisa aconteceu durante esses 55 anos de padre. Muitos dias de felicidade, muitos dias de infelicidade, dias em que a compreensão e a incompreensão se sucediam uma à outra. Mas eu sei de uma coisa, que sempre lá no fundo tinha a resposta de quem me chamou e sempre me convidava a ir para frente. Então, com 9 anos, quando veio o Padre Júlio na escola falar do PIME, ele disse que era uma família de missionários que ia para toda parte do mundo. E a palavra PIME vem de Pontifício Instituto Missões Estrangeiras. Isto é, quem entra nesse instituto não permanece na própria pátria, vai para o estrangeiro, todos, inclusive um brasileiro que se torna missionário do PIME, ele não fica no Brasil, mas ele vai ou para a África, ou vai para a Índia, vai para Bangladesh, vai para Hong Kong, qualquer parte do mundo, menos no Brasil. Só se os superiores precisarem dele na própria pátria, então chama, como eu, por exemplo, durante esse trajeto todo, eu fui 4 anos em Busto Arsizio, perto de Milão, fui reitor de missionários leigos. Depois fui também 4 anos em Brusque, Santa Catarina, reitor dos filósofos do PIME. Então, é mais ou menos isso que eu estava querendo dizer, que é um instituto onde a pessoa só pensa na missão para fora da pátria. E essa preparação, é claro, é tão bem feita que a gente chega a ser padre, não quer nem saber de ficar na Itália, quer ir já no estrangeiro. Eu tenho colegas no Japão, por exemplo, demoraram 10 anos
para aprender aquela língua que é difícil. Outros que estão em Hong Kong, então, bom, lá onde tem o inglês que é mais fácil, mas o chinês não é tão fácil assim como você pensa. Para o brasileiro até que não é difícil para nós italianos. Para os estrangeiros é, porque tem o padre Gabriel, por exemplo, encontrou muita dificuldade em falar brasileiro quando veio da Myanmar, Birmânia. E ainda tem dificuldade, porque a postura da língua é totalmente diferente. Então, nesse tempo que estou aqui no Brasil, eu fiquei 3 anos no Brooklyn, São Paulo, junto com o Padre Ângelo, que hoje está com 99 anos, Vivinho da Silva ainda, é o mais velho do PIME. Depois de lá fui enviado para Sertanópolis, no Paraná, onde fiquei 4 anos. Depois do Paraná fui para uma paróquia de periferia de São Paulo, que estava iniciando. Aquela paróquia hoje são 5 paróquias. Então lá naquela época comprei os terrenos, construí as igrejas, enfim, foi tudo começado. Hoje já a coisa vai indo bem. Depois de lá disseram que Nioaque estava sem padre. E Nioaque, para mim que estava em São Paulo já há 12 anos, era um pouco assim uma preocupação, o que eu vou fazer lá longe de São Paulo, onde tem todos os meus conhecimentos. Mas vim para Nioaque e comecei a me adaptar também a Nioaque e fiquei 9 anos em Nioaque. Foi quando me chamaram depois na Itália para cuidar dos missionários leigos. Voltando, me destinaram para Santo Antônio, onde fiquei no começo 6 anos. Depois desses 6 anos, o superior mandou para Brusque, ser reitor do seminário filosófico. Quando terminou meu período de 4 anos, me mandaram para Assis, São Paulo, onde fiquei 2 anos, porque morreu o padre Ricardo aqui na paróquia Santo Antônio e não tinha nenhum padre para substituí-lo. Então eu disse para o superior, eu não preciso ficar aqui em Assis, a paróquia já está muito bonita, o pessoal que quer essa paróquia de todo jeito, eu estou aqui fazendo o quê? Eu sou missionário, não para paróquia bonita. Então onde é mais difícil, onde precisa mais de esforço, então voltei novamente para Santo Antônio e aqui eu estou até hoje fazendo o que eu posso fazer. Com 79 anos não é que dá para fazer muita coisa, mas tudo que eu posso fazer, estou fazendo. Bom, era isso que eu queria falar para vocês da minha história da vocação.